caldeirões cósmicos de reformulação da matéria. E o nada se perde, na expressão divina da verdade espiritual. Há muitos que sempre perguntam a respeito da influência dos astros sobre todas as coisas e nós entendemos que nesta hora deveremos falar alguma coisa que estiver ao nosso alcance. Certamente que todos nós não escapamos das influências astrais, e é neste sentido que Jesus nos falou com propriedade nestes termos: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O espírito altamente evoluído influencia os astros e não é influenciado por eles, comanda os astros e não é comandado por eles, domina os astros e não é dominado por eles. Essa é a verdade. Todavia o magnetismo astral desprendido dos corpos celestes tem o seu quinhão de domínio em todos os reinos da natureza, até o homem, se ainda não tiver condições de se libertar pela verdade. Vejamos. Quando um cometa se aproxima da Terra, causa muitos desastres ecológicos na lavoura e pecuária. Às vezes desprende um magnetismo inferior por onde passa, atingindo os meridianos terrenos, de sorte a perturbar o equilíbrio da vida. O organismo humano, igualmente, é afetado por esse viajante sideral, porque o corpo humano é semelhante à Terra, como se fosse uma sua miniatura. O espírito conhecedor destas leis, mesmo encarnado, se defende por métodos inúmeros. A sua própria conduta formará um campo de força de defesa em torno de si, queimando esses resíduos astrais pela força do amor em cadência, criando como que uma área viva de amparo em seu redor. A caridade é um dos meios que nos ajuda a nos proteger destes inimigos astrais. Também os cometas são chupões da poluição magnética. Descarregam a atmosfera do planeta situado em sua rota. Estes corpos celestes não vêm somente com uma função, como não nascemos na Terra somente para procriarmos, nem somente para nos alimentarmos. Somos marcados pela lei para uma infinidade de coisas úteis, objetivando o aprimoramento espiritual, o despertamento para Deus. Não estamos querendo esmorecer quem estuda os astros. Certamente que não. Todo estudo é nobre, desde quando tenhamos nobreza de sentimentos. A verdade está em tudo palpitando, dependendo da sinceridade de cada criatura, em se buscando o que lhes serve para a aproximação da felicidade. Mas, é bom que não nos esqueçamos do estudo das leis espirituais, de procurarmos o Espírito e a verdade, na condição de filhos de Deus, que o Senhor dá-nos a chave, para que possamos abrir as portas do saber e do amor. Que possamos, no amanhã, ser viajantes siderais, mas somente fazendo o bem, com as marcas da eternidade. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, Questão 41, Renovação. Tudo o que existe renova-se no turbilhão esquemático do Criador. Tudo para o qual foi estabelecido um princípio, sob as leis que regem a matéria, tem certamente um fim, na regência das mesmas leis. Entretanto, no que tange ao espírito, isso foge às nossas deduções, por não alcançarem elas o princípio desta lei e ser movido o espírito por outras que lhe sustentam a vida, na vida de Deus. Querer buscar os primórdios da alma é querer se fazer entendido naquilo que não entendeu o suficiente. Explicar o inexplicável e falar o que escapa à nossa razão. Se ainda estamos começando a estudar matéria, como falar do espírito, da maneira que a vaidade especula? Constitui isso uma grande viagem, que apenas estamos iniciando. Deus nada esconde de seus filhos, porém, nós outros é que não temos capacidade de entendimento, para compreender o que se encontra mais distante. Compete a nós avançar para sentir a verdade. Nada se desfaz. As coisas se renovam e a renovação é o desfazer daquilo que foi feito. O envelhecimento é lei por toda parte, e o que não envelhece não pode morrer. O espírito, quando evoluído, quanto mais velho, mais novo fica e esplende uma eterna juventude por dentro. As suas modificações não são propriamente renovações, mas despertamento dos valores que dormem em seu coração espiritual, cuja gênese e destino desconhecemos.
Somente somos conscientes de que em cada passo que dermos, estaremos mais próximos da felicidade. Não que esse bem-estar universal esteja longe de nós. Nós é que nos fazemos distantes dele, pela nossa incapacidade. Tudo se encontra ao alcance das nossas mãos, dependendo apenas de conhecermos as vias do amor. A matéria, quanto mais velha, velha da forma que tomou, mais se aproxima da desintegração. O espírito, quanto mais velho, velho de despertamento, mais se integra na juventude, e a sua consciência avança para o infinito. A evolução da alma é, pois, sem limites, transcendendo os limites que os homens compreendem. Deus renova o mundo, como renova os seres vivos, respondem os espíritos. Allan Kardec. A renovação dos seres vivos, na linguagem dos espíritos, são as mudanças de corpos para o despertar da morada que vibra no seio da matéria. Não que ela se desfaça como a forma física, retornando a energia no grande suprimento, sem a consciência no estado de ser. A chama divina que anima a matéria, em qualquer posição evolutiva, sempre cresce. Crescimento que falamos é despertamento dos valores depositados por Deus, no coração daquilo que vive para sempre, no seio divino. É bom que sejamos conscientes de que nada se acaba. Não existe morte, nem para a própria matéria. Ela também tem sua ascensão, de escala a escala, e é infinita a sua purificação. A sua evolução, se assim podemos dizer, é feita sob os cuidados dos luminares da eternidade, na vigilância de Deus. Se queres saber do princípio de tudo que existe, mesmo da matéria que podes sentir e tocar, usar e mover para o teu bem-estar, ouve. Quanto mais avançares no estudo e nas deduções, quanto mais a razão ampliar as tuas normas de conhecimento, chegarás ao ponto de declarar que quanto mais sabes, mais descobres que nada sabes da genealogia dos segredos do Criador. Os homens, mesmo os mais entendidos, são, em relação à inteligência superior, menos do que a matéria em relação ao espírito, estão dormindo em cima do livro do saber, sendo analfabetos. Não sabem nem ler nem compreender as lições escritas por Deus, nas páginas da natureza. Se queres compreender as mudanças e transformações de tudo e o despertamento do espírito, o porquê, necessário se faz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio de toda a sabedoria humana e divina. Se não te interessares pelo amor, continuarás no centro da renovação universal e do despertar interior, pelas consequências do tempo e do espaço, até que a voz da vida dentro de ti grite pelos canais da dor, o basta ao esquecimento das leis. Então, passarás a entender pelo sofrimento, pela leitura dinâmica da vida começarás a ter o maior respeito e a melhor vivência com a harmonia, por encontrares as sendas do amor verdadeiro pelo agente da agressão. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, Questão 42, Idade dos Mundos. Não podes fazer avaliação daquilo que foge aos teus sentidos. Podes sim, contornar os valores e perceber a grandeza da criação de Deus, como estímulo para novos entendimentos. As portas são infinitas, como infinitos são os mundos. Entra por alguma, que estarás andando nos caminhos do saber, e a luz do entendimento despertará o teu coração. Circunstanciar as coisas é nosso dever, desde quando não passemos dos limites traçados pela nossa evolução. A sabedoria vem de uma semente que Deus colocou em nossa consciência, que o tempo faz florescer. Bater as portas, estimulados pelo progresso, é o nosso dever, porém, abri-las, compete ao Deus, que nos dirige e sustenta a todos. Quando queremos saber o indecifrável, surgirá uma trégua para que possamos pensar, porque a meditação colocar-nos-á na medida de compreendermos até onde podemos especular os segredos da divindade. É para tanto que queremos falar sobre as possibilidades dos conhecimentos, até onde eles poderão auxiliar no serviço do bem.
A verdade que não suportamos poderá estragar nosso ânimo e desviar o nosso roteiro dos conhecimentos mais puros sobre todas as coisas. É como nos diz Paulo de Tarso, quando se refere às crianças espirituais: quando eu era criança, tomava alimento de criança; quando passei a adulto, mudei de alimento. O alimento da verdade segue esse mesmo trajeto. O espírito, quando está preparado, recebe uma verdade mais pura, por suportar essa verdade. A idade da formação dos mundos se encontra distante do entendimento humano, porque foge ao tempo e ao espaço, escapa à matemática terrestre e alcança as equações espirituais, na simplicidade pura, dentro da conjuntura divina. Os homens formaram uma microcontagem, porque a sua vida gira dentro de acanhadas condições em que eles suportam viver. Esses acanhados recursos não poderão atingir os valores maiores, circunscritos à criação maior. Todos já sabem que as formas são aglomerações de energias, e que a energia disseminada no espaço e de segregação da matéria são como que os dois tempos de respiração da divindade, tempo esse incontável e inconcebível pelos processos humanos. Todos os cálculos são falhos, porque com o tempo são renovados. É o mesmo caso das teorias que a prática sempre desmente. No entanto, são caminhos que deves percorrer, que assinalam uma necessidade de aprendizado, um princípio do saber que Deus favorece aos homens, no alvorecer do despertamento espiritual. Para que saber as idades dos mundos, se ainda não descobrimos a idade do ódio, gerado no coração do ignorante? Para que saber do tempo que passou para se formar a própria terra, se ainda não compreendemos como nasceu o ciúme, o egoísmo e a vaidade nos nossos próprios caminhos? Lutemos primeiro contra essas distorções da personalidade. Gastemos o tempo que for preciso na desintegração destes inconvenientes. Comecemos a formar os mundos do bem em nossos corações e a contar o tempo para que o homem do amanhã entenda a idade do amor, para o despertamento das almas. Na faixa evolutiva da humanidade, pouco se pode dizer sobre certas verdades, pelo condicionamento de regras estabelecidas no passado, na mente coletiva, que ainda hoje vigora na literatura e na educação de todos os povos. O que temos a dizer com muita frequência é o que foi dito por Jesus. O Evangelho mostra toda a ciência e filosofia que nos liberta. É passando por ele que visualizamos as alturas que nos compete atingir. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, Questão 43, Os seres vivos. Os planetas do Sistema Solar são filhos do grande astro, e é por essa afinidade que circulam em torno de sua gênese, por vínculos à harmonia de onde vieram que, na profundidade da palavra é amor. A Terra, nos seus primórdios, era como que uma luz líquida se solidificar, assegurada por fios invisíveis que se chamam gravidade. A temperatura elevada vem comprovar de onde ela veio, e ainda resta no centro do planeta algo da fonte geradora, expelida para a superfície por alguns dos vulcões ainda existentes em vários pontos do mundo. O germe da vida foi colocado por Deus em toda a sua formação, que passou a dormir no seu berço, esperando o óvulo da divindade para dar início à formação dos seres vivos, no planeta já solidificado e refeito da grande confusão telúrica. Chuvas e tempestades assolaram toda a superfície, milhares de anos consecutivos, na formação dos mares, guardando no seu seio fecundo as águas, para que surgissem os rios. Lençóis e mais lençóis de água intercruzam-se nas entranhas da terra, conservando-se e esperando as necessidades humanas, como bênçãos do Senhor. E no cair das chuvas, outra chuva de fluidos aconteceu, processando-se a simbiose, para que os elementos primitivos pudessem acasalar-se com o que estava chegando e a vida se expressar de variadas formas. Foi no seio térmico dos oceanos que surgiram os primeiros passos da vida na Terra, com o encontro dos dois elementos, físico e espiritual. Tudo isso idealizado e amparado pelos instrutores da vida maior, sem perda de um segundo sequer,
nas suas visões benfeitoras, tendo Cristo como comandante da casa de Deus. O Mestre traçou os caminhos a seguir e ordenou a execução, dando a sua magnânima assistência permanentemente. Os seres vivos datam de bilhões de anos, sem que possamos nos certificar da verdadeira data por nos faltarem recursos para tais determinações. Os agentes vivos foram se agrupando por afinidade intrínseca, aparecendo os movimentos automáticos das formas unicelulares, que se dividiam dando nascimento a outras da mesma espécie, pela força do princípio espiritual. Eis que o progresso dominou e vários outros agrupamentos se processaram, sob a visão espiritual, e formas variadas foram surgindo na extensão infinita das águas, com a sua característica de conservação e com o ambiente necessário à proliferação dos ensaios protozoários, rumo às vidas aperfeiçoadas. Nesta escalada evolutiva biológica, onde a ciência se perde na passagem da morada espiritual de corpo para corpo, séculos e milênios se evaporaram como simples fumaça nas ventanias do tempo, e surgiu como glória da própria evolução, o corpo humano, como Cristo idealizou antes que a Terra fosse. O corpo humano é, pois, o retrato do universo em miniatura, filho de bilhões de anos, pelo empuxo da própria vida, vida de Deus. Estamos, aqui, dando apenas alguns traços dos princípios dos seres vivos. O estudo é fascinante, entretanto, requer, para acentuada compreensão, muito amor. Sem ele, a sabedoria se perde nos labirintos das teorias. Convidamos todos os seres humanos que desejam entender e pesquisar as coisas do passado, a dar as mãos à reforma íntima, à autoanálise e ao aprimoramento próprio. Somente por esta porta poderão entrar na escola divina dos conhecimentos da genealogia dos seres vivos, para depois buscar, com mais segurança, os caminhos do Espírito. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, Questão 44, de onde vieram? Os primeiros pontos da formação dos seres vivos existiam latentes na própria Terra, esperando o momento oportuno para sua proliferação. Mas, é bom que repitamos, em todo o processo de vida, em qualquer lugar no universo, os seus primeiros impulsos são dados pelas inteligências superiores que os assistem em nome do Cristo, de Deus. Desde os primórdios da sua formação, não há vida espontânea no sentido imaginado pelos homens. A espontaneidade é a orientação dos espíritos superiores, pelas linhas das leis espirituais criadas por Deus. Não poderemos deixar margem para os que não queiram acreditar em Deus e nos espíritos que assistem e amparam o processo em todos os lados. Nada se faz, mesmo que seja nos mais distantes pontos do infinito, sem que haja a presença do Criador, por intermédio dos espíritos superiores, obedecendo à sua vontade e concretizando seus objetivos. De onde vieram para a Terra, os seres vivos? Esta é a pergunta feita aos espíritos superiores, e eles responderam que a própria Terra os tinha em germe, usando a mesma linguagem humana da época. Hoje, talvez falassem de maneira diferente, no modo de expressar, pela evolução da ciência. No entanto, as bases seriam as mesmas. Nós poderemos dizer que dentro do corpo humano existem os germes de vida biológica, que são os espermatozoides, mas eles, sem o campo necessário para sua proliferação e, ainda mais, sem o encontro com o óvulo feminino, não gerariam vida física, sucedendo vidas. Mesmo nesta simbiose altamente superior do encontro desses dois elementos ultrassensíveis do homem e da mulher, inteligências invisíveis estão, em nome de Deus, supervisionando a formação biológica para a continuação da espécie. Todavia, o espírito que irá comandar o corpo vem de Deus, é uma inteligência separada. A carne em forma humana é apenas instrumento da luz espiritual, que se apodera de um corpo para sua evolução, no despertamento dos valores da consciência. A Terra continha em germes espermatozoides, ou óvulos, em estado embrionário e a luz os acordou,
na feição divina das suas sensibilidades, para o encontro com os elementos lançados pelos espíritos encarregados por Jesus, de dar nascimento ou despertar a própria vida, no começo da vida no planeta. Se queres saber de onde veio a vida, ela veio de Deus. E se queres saber quem é Deus, torna-te como Ele, se puderes, que o conhecerás. Ele é o mistério dos mistérios, que nos faz pensar e, pensando, nos sentimos felizes por ter um Pai bom e justo e que sempre nos ama e nos oferta o que há de melhor, para que possamos alcançar a felicidade. Poderemos observar uma semente. Em lugar propício poderá se conservar por centenas de anos sem se alterar e quando lançada ao solo cresce e prospera como as outras, destacada do ambiente onde se formou. A vida não precisa vir de lugar algum, ela já existe em toda parte, pelas bênçãos daquele que sempre foi e é a fonte doadora para todos nós. Os seres humanos vivem fazendo teorias das coisas de Deus, até da sua própria conduta. E o tempo se esgota diante das grandes necessidades de se melhorar moralmente. O trabalho é muito sério. Tudo o que fizermos para o enganar, estaremos enganando a nós mesmos, porque para Deus ninguém pode o mistificar. O alarido que a ciência faz sobre a sabedoria divina é para fazer esquecer os próprios desvios. Hoje, ela mesma já repudia a arte de descobrir remédios para curar os enfermos. Porque quanto mais os faz, mais se estendem doenças e proliferam desequilíbrios em todo o campo orgânico e psíquico. Ela, a ciência, quase perdeu o fio da meada da harmonia, e se debate no turbilhão de teorias, sem pelos menos, descobrir as causas de muitas enfermidades. E se perguntam, que fazer? Respondemos juntamente com a verdade, amar. Ciência divina que a humana esqueceu, ou de que se fez de esquecida. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, Questão 45, Origem dos Elementos. O germe de vida dormia no seio da terra, na vastidão dos oceanos como semente de um fruto, e o princípio vital se encontrava à mercê dos espíritos, no estado de quintessência. Quando conveniente, eram lançados à terra para que surgisse a vida física, a servir de instrumento ao espírito imortal. A escala das formas é infinita. É, pois, um longo caminho que a morada espiritual haverá de percorrer, para as devidas ascensões que lhe competem atingir, em busca da sua própria glória. O corpo físico é uma bênção de Deus que, para chegar no ponto em que se encontra, passou por inúmeras etapas, alinhando coisas e aperfeiçoando condições. Ainda continua em estado de ascensão, para que no amanhã possa servir a espíritos de alta linhagem espiritual, no sentido de um maior aprimoramento dos seus próprios dons. A suprema inteligência faz parte, como Criador, dos câmbios e recâmbios de tudo que existe. Ela está em todas as pulsações do éter, como que a vida que o sustenta. A ciência espiritual nos dá uma abertura sobremodo ampla, de sorte a nos fazer entender com mais plenitude os segredos da própria vida e a esperança cresce dentro dos nossos corações, como que a fé no seu avanço grandioso. O homem precisa muito mais da fé do que do próprio alimento, mas não devemos entendê-la como sendo coragem ideada pela capacidade intelectual. A coragem, para ser fé, haverá de ser disciplinada pelo amor. A vida na Terra não tem mais necessidade de espontaneidade para surgir. Pelos processos estabelecidos nas formas existentes, ela já encontra canais suficientes para sua formação aprimorada, como a semente que já pode ser germinada pelo fruto e resguardada por ele. No entanto, não podemos dizer que a vida não está disseminada por toda parte. Está onde quer que toquemos com a ponta do dedo, no universo. Aí a vida, a força, aí está Deus com todos os seus recursos e possibilidades maiores. Meu filho, se for do teu agrado nos acompanhar nos nossos trabalhos, a nossa orientação é que podes procurar os elementos morais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que também se encontra em toda parte,
vibrando vida e fazendo viver onde toca. Quando alcançares o conhece-te a ti mesmo, quando acalmares as tempestades do teu mundo interno, quando tiveres o completo domínio das tuas emoções inferiores, poderás estudar os elementos de fora, que as belezas exteriores aproximar-se-ão do teu coração. A doutrina dos Espíritos é, verdadeiramente, o Consolador prometido. Todavia, acima de consolar, ela educa e instrui em todos os sentidos, despertando os homens para a fé, mas a fé renovada, purificada pelo amor. É bom que escutes mais uma vez, ou muitas vezes mais, que estamos no fim de um ciclo evolutivo, que se encontra fechando, com grandes necessidades dos homens, e nós fazemos coro neste aviso. É como que o último clarim tocando, para a modificação das criaturas. O objetivo maior é o amor, somente ele estabelece a harmonia em todos os nossos corpos, favorecendo a paz em todos os corações. Grandes espíritos já estão vivendo na atmosfera da Terra, para ficar mais perto da humanidade e ajudá-la mais diretamente, o tanto quanto puderem. Pedimos que os homens usem o perdão, que deixem crescer a fraternidade em seus corações, e que o amor não falte nos seus sentimentos. Os primeiros esforços dependem das suas decisões. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, Questão 46. Espontaneamente. A espontaneidade a que necessariamente devemos nos referir à de formação de animais mais evoluídos, e não à de surgimento de bactérias. Já nos encontramos em um mundo capaz de gerar pela espécie, dada a idade do planeta, na escala dos mundos. A geração espontânea é induzida por forças espirituais, ou seja, os benfeitores da espiritualidade maior trabalham no seio bendito da matéria, para que esta alcance maiores valores e abra as comportas de forças ativas, para estimular outros campos de vida, dentro da vida natural. Sejamos estudiosos. Não percamos tempo. As oportunidades são poucas e difíceis no campo do aprendizado. Tudo o que resta depende de nós porque Deus já fez a parte dele, e sempre nos ajuda a empenharmos na nossa. Como cruzar os braços? Problemas sempre existiram, infortúnios são presentes no caminho e a dor é o ajudante inesquecível da humanidade. O nosso dever é lutar com todas as forças, sem esquecer a fé que estimula o trabalho no bem. A ciência desempenha um grande papel na face da Terra. O progresso, de certa forma, assenta-se nela, porque o saber, notadamente, é comandado pelos espíritos superiores que Jesus colocou em várias divisões científicas. Entretanto, a ciência do futuro, nos campos que deve progredir, entrelaçar-se-á com a religião. Porém, com relação a esta última, é necessário compreender seu verdadeiro objetivo, que é o de levar a mensagem do amor por onde passar. A espontaneidade pela qual deveremos nos interessar, portanto, é aquela que nasce nos sentimentos e que se relaciona com os valores correspondentes à fraternidade universal, à educação das criaturas, enfim, ao aprimoramento da alma em tudo o que tange à elevação espiritual. A humanidade caminha sempre para a frente, não há retrocesso nas leis estabelecidas por Deus. Há a diversidade dos caminhos que escolhemos, porém, todos eles nos levam igualmente à perfeição espiritual. O tempo, cada vez mais, vai desaparecendo na pauta das nossas cogitações, e o espaço perde a sua existência, cedendo lugar a outras modalidades de vida, com a sequência evolutiva dos espíritos. Ser espontâneo para realizar a caridade nas divisões que te compete enriquecer, mas deves te interessar mais pela caridade contigo mesmo. Se parares para pensar um pouco, para fazer um autoexame em tua vida, perceberás o quanto tens a fazer na correção de ti mesmo, e é o que deve ser feito. O que vier a mais, serão consequências desse trabalho de luz. Os maiores inimigos que te perseguem não estão fora, mas dentro, dominando talvez os teus sentimentos. Os acontecimentos exteriores apenas despertam o que mora no íntimo do coração.
O valente é aquele que teme a si mesmo, mas que sempre tem coragem para lutar contra as próprias imperfeições e vencê-las. Não deves abandonar as corrigendas, porque o campo de aperfeiçoamento é muito grande, e quando quiseres deitar sementes que constroem e edifiquem, busca Jesus, recorre ao imenso celeiro que é o Evangelho, porque a nossa paz depende de nós, de nossa parte que está por fazer. Ser espontâneo na cordialidade. Ninguém poderá viver sozinho. A vida é um entrelaçamento de amor entre as criaturas. Todas as vezes que esqueceres teu irmão em caminho, ou que tiveres oportunidade de o ajudar e não o fizeres, retardarás teus próprios passos. Queiramos ou não, somos todos entes interligados uns aos outros, com as bênçãos de Deus. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 47, Origem do homem. O corpo físico certamente é filho da Terra, como é filho do espaço cósmico, como é obra de Deus, que o estruturou pelas mãos sábias do Cristo. Nas várias mensagens falamos sempre um pouco da formação do homem-corpo, como falamos do homem-espírito, os dois afinizando-se para uma luta em comum. Tudo evolui no grande esquema de Deus. O corpo humano vem de priscas eras, de degrau a degrau, em uma subida indescritível no sistema de despertamento dos valores, aqueles talentos espirituais que existem em tudo e desabrocham em todos os lugares em busca de Deus. Nada existe morto no universo, tudo vive e tudo pulsa em função de engrandecer-se. O esquema do corpo humano foi feito há bilhões de anos pelos engenheiros siderais. Foram marcados de etapa a etapa os escalões evolutivos, para que o espírito pudesse despertar mais depressa as qualidades que lhe dormem no fundo da alma. Tudo foi feito com a perfeição dos que construíram, faltando apenas o despertamento dos valores. Ao Zen humano em que serve ao espírito imortal ainda tem muito que melhorar, para que no amanhã possa servir de instrumento a espíritos altamente evoluídos e, por vezes, tornar-se um corpo quase fluídico. Isso é trabalho do tempo, juntamente com o espaço e os esforços assinalados pelas inteligências encarnadas e desencarnadas, que trabalham na Terra. Podemos fazer uma fraca comparação, que serve para certo esclarecimento. O espermatozoide da Terra, acasalando-se com o óvulo do espaço cósmico, foi progredindo e avançando de transformação em transformação, até chegar na marca do tempo, para nos mostrar a beleza da vida onde o espírito pudesse ingressar para novos aprendizados, preso na vestimenta da carne. O corpo humano é uma glória da natureza, correspondendo à ambição do espírito para que este se libertasse das condições grosseiras e abrisse os olhos à luz do sol espiritual. O homem veio da terra, como não? É o homem-corpo, que volta para ela, retornando à sua origem. O ser espiritual passa para o mundo que lhe é próprio, em sequência de fazer os céticos crerem em um poder maior, que a tudo dirige na maior harmonia que se pode perceber. Essa força é o Deus de que todos falamos, e ao qual sempre pedimos as bênçãos, é o Deus do amor. Se o corpo veio da terra, encontra o espírito que veio de Deus, para uma missão grandiosa no enriquecimento dos valores que correspondem aos encontros. Para tanto, existe a reencarnação quantas vezes forem necessárias, até o término do curso que lhes cabe fazer, envolvidos nos limites da matéria. Concitamos a todos que estão na Terra, dependendo dela para elevar-se, que aproveitem as oportunidades. As condições de se educar são muito grandes e os meios de aprendermos são favoráveis. Principalmente no momento que atravessamos, descem dos céus chuvas de livros ao toque da música celestial, nos mostrando como aprender, como servir, como entender, e como amar, nos ajudando a libertar das peias da ignorância. Os livros espíritas são cursos espirituais, como sendo a misericórdia divina, ajudando os homens a compreenderem melhor a vida, aproveitando o tempo nas urdiduras do espaço. Lê, mas estuda, sem esquecer a aplicação no dia a dia.
Pedimos a Jesus que abençoe os teus esforços. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 48, Aparecimento do homem. Até então não podemos determinar a época em que surgiu o homem na Terra, bem como os seres vivos em geral. Essa data se perde nos arquivos da natureza. Somente é dado revelar aos homens aquilo que se lhes pode falar. A evolução é um livro que vai se abrindo aos poucos, para aqueles que crescem pela força do progresso. O que se pode fazer é uma estimativa, como sempre. A idade é como se fosse um registro humano, as barreiras se interpõem à vontade e nos perdemos nas nossas deduções. Somente sabemos que o homem é o ser mais novo na casa terrestre. Ele é, pois, a herança de gigantescos esforços da natureza, que vem subindo de degrau a degrau, assinalando a sua posição como tipo aprimorado no laboratório da vida. Nós estamos em época de ganhar tempo e fazer crescer a fraternidade na Terra. Se nos empenharmos somente em conhecer os primórdios dos nossos ancestrais, se somente nos preocuparmos com as ciências que nos levam a conhecer o corpo somático, diminuiremos os nossos conhecimentos sobre a alma, dos quais tanto carecemos. Procuremos estudar o espírito e, por vezes, seus corpos que lhes servem de instrumentos na grande jornada evolutiva. Que as outras ciências fiquem para depois que aprendermos a amar e a reconhecer a necessidade de servir. Quanto mais se descobrem remédios no mundo físico, mais surgem doenças e desequilíbrios. Remédios podem servir para remediar as situações, enquanto não se conhece a verdadeira fonte dos infortúnios. A medicina oficial se esqueceu e ainda não tem condições para diagnosticar as causas verdadeiras de todas as doenças, para então encontrar o remédio eficaz de todas as enfermidades. Será que não é melhor procurar saber quando é que apareceu o ódio na Terra? Iremos assombrar-nos com a sua idade e esse medo nos levará a combatê-lo pela raiz. Assim seria com o ciúme, a inveja, a maledicência, etc. Todos sonhamos com um paraíso terrestre e espiritual, para nós e toda a humanidade, mas esquecemos que esse paraíso haverá de ser conquistado, formado dentro de nós, para que ele se enraize por fora. Não podemos ser felizes com a infelicidade alheia. Qualquer coisa que estivermos desperdiçando, provocará falta em algum lugar. O homem espiritualizado tem o dever de orar, pedindo na súplica a ajuda de Deus, para que ele possa fazer o que deve ser feito. Esse desequilíbrio que notamos na economia de uma nação, e certamente na Terra, é prova evidente dos desequilíbrios das criaturas. E o karma pesado, individual e coletivo, da humanidade. A solução é a mudança de costumes dos homens, e a transformação dos conceitos da vida, é começar na grande escola que existe o que se chama lar. Ele é, pois a célula que pode garantir a harmonia de todos os povos, se o Evangelho for vivido dentro dele. O culto do Evangelho no lar é o primeiro passo para o despertamento espiritual. Ao nascer, a criança recebe as primeiras sugestões do amor através dos ensinamentos do Cristo, e essa criança vai crescendo envolvida na dignidade e no dever, no amor de uns para com os outros, dedicando-se à caridade por onde passar. Encontraremos, então, uma juventude esclarecida, com uma visão maior do futuro. E neste regime poderá aparecer o novo homem na Terra, o homem de luz, que desconhece as trevas. As escolas que orientam são escolas de paz. Depois que a Terra for transformada na esperada Terra da Promissão, não haverá mais guerras, nem fome, peste ou contradições entre os homens. Tudo será harmonia. A humanidade, desfrutando a felicidade, perderá essa ansiedade de querer saber o impossível. Somente desejará o que a própria evolução comportar. E o homem verdadeiro começará a surgir, desde essa época, na Terra. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 49, do germen ao homem. O aparecimento do homem na Terra não aconteceu diretamente, do germen a ele,
sem as devidas escalas, sem as variadas formas organizadas pelas inteligências superiores. Há um progresso em tudo que existe, cuja força vem de Deus, que comanda tudo por intermédio de seus filhos maiores, encarregados do aperfeiçoamento de todas as coisas. Depois que os corpos, tanto dos homens quanto dos animais de todas as ramificações, tomam as posições desejadas, a forma delineada pelos engenheiros siderais, neles mesmos contém a semente da continuação da espécie, que prolifera em todas as direções. Quem acredita na evolução das espécies e estuda o assunto com profundidade, passa a entender e sentir a mão divina, em todas as nuances da vida. Já paraste para meditar na transformação de um protozoário unicelular, pelas mãos do tempo e de Deus, a se expressar em um homem da atualidade? Já pensaste também nos caminhos percorridos? Todos os cálculos de tempo feitos estão sujeitos a reparos, porque a distância é muito grande. E um verdadeiro mistério, dentro dos mistérios maiores. Existem leis organizadas no universo, modificadas para cada casa planetária, de acordo com a sua própria evolução, e essas leis são vigiadas pelas inteligências superiores, que as abrem em misericórdia, quando necessário, e impõem mais justiça, quando é preciso. O ninguém recebe o que não merece uma verdade absoluta em todas as dimensões da vida, e é neste sentido que o Evangelho nos concita ao amor e à caridade, na extensão infinita do bem, para que esse bem volte a nós enriquecido pelas fulgurações da fraternidade. Quando temos de falar de O Livro dos Espíritos detalhadamente, como ocorre neste caso, haveremos de repetir muitos assuntos e, nesta repetição, os valores são aflorados, como que nos favorecendo a oportunidade de um aprendizado mais seguro e um estudo mais amplo sobre os assuntos ventilados. O mar faz como que o papel de útero da terra. As águas foram criadas sob a supervisão de Jesus Cristo, e nelas foi colocado algo divino que, pela própria natureza, pudesse desenvolver o início da vida, para formas aperfeiçoadas no decorrer do tempo. A forma humana era desejada, para que o espírito encontrasse nela o instrumento para as suas grandes experiências na Terra. E eis aí, há muito tempo, em sociedades, os homens avançando e progredindo na escalada que lhes é própria, cumprindo, assim, uma determinação de Deus. Do germen ao homem há uma escalada que devemos todos estudar, examinar os nossos ancestrais, mas é bom que não nos esqueçamos do fundamento das nossas vidas, que é Deus, cumprindo aquilo que Jesus nos pede, amá-los sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em tudo que fizermos sem Deus, desaparece a estabilidade e os nossos esforços serão enfraquecidos. Se nós procuramos a gênese de tudo que se refere à matéria, por que não buscarmos a nossa própria genealogia, e reconhecer o Senhor como nosso Pai que está nos céus? Ele é que nos dirige todos, a quem devemos obediência. Ser-nos-á de grande proveito entendermos as lições de Jesus e procurarmos a vivência do seu Evangelho. O princípio do homem está nos segredos de Deus, guardado na nossa consciência profunda. Um dia poderemos consultá-la, sem perder gasto de tempo. Antes disso, procuremos melhorar as nossas condições morais e espirituais, aumentando a nossa resistência e alargando as nossas capacidades de trabalho e de amor, que o amor verdadeiro nos salva de todas as imprudências passageiras dos nossos caminhos. Que Jesus nos abençoe. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, Questão 50, O Primeiro Homem. Vamos transcrever aqui a resposta dos espíritos a Allan Kardec. Não, aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro e nem o único a povoar a terra. Certamente que não foram Adão e Eva que geraram a humanidade. Essas duas figuras apenas simbolizaram as raízes do povoamento da terra. Adão, como germen primitivo deitado nos primeiros ensaios do globo, e Eva como elemento que chegou depois dela já resfriada, no ponto da fecundação. A Bíblia nos dá a notícia de Adão e Eva, na linguagem alegórica,
de forma que o tempo pudesse trazer condições para as devidas interpretações desse texto, como agora o faz a doutrina dos espíritos. O surgimento do homem no planeta ocorreu de forma coletiva, tanto assim que em todas as épocas deixaram registros de sua passagem em várias partes da Terra. Quando foram descobertas as Américas, já se encontravam nelas milhões de criaturas. De onde vieram? São segredos que se perdem no tempo. Já conheciam a flora, já faziam casas e viviam da pesca. Reuniam-se em agrupamentos e tinham leis que asseguravam a harmonia do conjunto. Eram conhecedores da justiça e tinham noção do respeito às outras tribos. O homem surgiu na Terra de uma escalada do progresso biológico. Foi a sábia natureza quem estruturou o corpo humano, saído da argila abençoada por Deus, que trabalhou sem tempo ou espaço, de degrau a degrau. O Cristo, no comando, traçou as diretrizes, organizou meios e determinou condições para que aparecesse o homem, na plenitude da vida, como prêmio de todos os esforços. E o mesmo Mestre se fez homem para experimentar as condições que ele mesmo se dispôs a realizar em benefício de bilhões de espíritos. A Terra é uma bênção de Deus e a reencarnação é uma misericórdia da luz maior, em favor daqueles que vieram da inconsciência para a luz da razão. Os corpos humanos apareceram com os corpos dos animais de todas as espécies, em avalanches, qual aparecem flores e frutos, como o trigo na lavoura. Não houve privilégio para que um aparecesse primeiro e dele surgissem os outros. Adão pode ser um tronco de raça com vários outros. O ponto de vida dormiu na terra, esperando o momento propício para acordar e crescer, e foi justamente no amanhecer, porque a luz que veio de Deus fecundou a esperança na terra, fazendo surgir o milagre da vida em muitos lugares do planeta ao mesmo momento. Há muitos segredos a desvendar na face da casa terrena e eles serão conhecidos na medida em que os homens estiverem preparados para tal. Já que estás dotado de razão, que usas do raciocínio como instrumento para viveres melhor, usa-o para o bem-estar espiritual, respeitando as leis que nos regem a todos, que essas mesmas leis te assegurarão a paz. Vamos procurar saber qual foi o primeiro homem, que nos ensinou os meios mais acertados para a nossa libertação, que nos ensinou a conhecer a nós mesmos. Ele está sempre em nosso meio, procurando morar em nossos corações. Ele se fez homem, como ele mesmo diz, para nos mostrar a salvação. Ele é o incomparável Mestre dos Mestres, Jesus, o Cristo de Deus. Ainda ele é desconhecido, pelo valor que tem dentre os homens. Para que possas comparar a sua grandeza, basta analisar o que ele mesmo falou: antes que a terra fosse, eu era. Antes que fosse formada a terra, ele já era o Cristo, dotado de todos os poderes para nos governar. E está governando com amor, que ainda não aprendemos a retribuir. A nossa gratidão por ele deve ser grande em todos os sentidos, e que Deus possa nos ajudar a compreendê-lo, pelo que dispomos de sentimentos no coração. Que Deus nos abençoe a todos. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, Questão 51, Tronco de Raça. Espalhou-se como um raio dentre as comunidades terrestres a ideia que Adão foi o primeiro homem da Terra, e isso serviu para explicar os ansiosos por notícias, a genealogia das criaturas, mesmo porque a verdade não seria bem entendida, dada a capacidade das pessoas da época. Ainda hoje, nos dias em que estamos escrevendo, onde o progresso já atingiu alturas quase inconcebíveis, não se pode dar certas notícias sobre os segredos da natureza e, certamente, sobre o princípio das coisas, nos seus mínimos detalhes. Se falta preparo mesmo entre os conhecidos como sábios na Terra, o que dizer há milênios? A verdade é uma luz que se manifesta em sequência, de acordo com a evolução da própria humanidade. Em particular, entretanto, há muitos homens que a conhecem com mais profundidade, recolhendo aqui e ali, em diversos pergaminhos, mesmo pelo processo sutil da intuição espiritual.
É força daquela frase muito conhecida entre os iniciados: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou então, quando o estudante está preparado, o conhecimento surge. Se todas as fontes afirmassem, ou mesmo os espíritos, Allan Kardec, que verdadeiramente Adão foi o primeiro homem a aparecer na Terra, viria pela lógica outra pergunta: e como surgiu Adão? Agora, no século XX, até o público responderia de maneira evasiva, para fugir ao problema, esquecendo as responsabilidades. A natureza não precisa desses saltos. Se Deus o quisesse, até que poderia, mas ele criou tudo para andar numa marcha harmoniosa, passo a passo, granjeando valores e expandindo condições, enriquecendo a consciência e desabrochando os dons espirituais sem violência. Não podemos negar as trocas de experiências de mundos a mundos, porque são todas as casas famílias ligadas por fortes zelos de amor. Porém, no caso da Terra, o surgimento do homem foi a evolução da espécie. Todavia, não devemos nos esquecer da assistência dos espíritos superiores no impulso evolutivo de tudo o que existe na Terra e no universo. O homem do futuro viajará de mundos a mundos, desde quando tenha ordens superiores para isso. Ainda falta descobrir alguns segredos, no que tange a combustíveis na expressão de fluidos que poderão colher, onde quer que seja. A mente é um dínamo poderosíssimo, que a nada se compara em se falando da ciência da Terra. Ela é força do espírito, que pode dinamizar muitas dimensões e suspender qualquer aparelho no cosmo, sem se impressionar com tamanhos. O primeiro passo é a educação do homem, na disciplina que o leva à paz. Por enquanto, o espírito belicoso dos seres terrestres domina os seus próprios valores, fazendo-os esquecer a fraternidade, como luz da própria felicidade. Vamos pensar em Adão como um tronco de raça, e não como o primeiro homem surgido no globo terrestre, esquecendo a probabilidade de sermos visitados por homens extraterrestres, coisa que no amanhã poderão fazer, operar essas visitas de cordialidade e troca de valores conquistados. Mas, antes disso, desse amanhecer vitorioso, é de regra espiritual que preparemos os corações para os grandes encontros das várias famílias das casas de Deus. A terra está subindo, de degrau a degrau. O tempo passa e somente o que fica de pé é a verdade, que tem a força e a luz para nos clarear e libertar todos. Não importa que alguns não acreditem no progresso, ele é força de Deus que não depende dos homens. O homem primitivo não iria acreditar se alguém, na sua época, lhe falasse em transplante de órgãos, ou que a criatura poderia voar. No entanto, isso é hoje, uma realidade. O homem de hoje ainda nega, quando se fala da restauração da saúde pela harmonia mental. O homem de amanhã vai gozar dessa faculdade e sentir, cada vez mais, Deus palpitando em seu coração. Pensemos em Adão, como nosso irmão, filho do mesmo Deus, e não como aquele que nos deu origem. Fim.